Olá, paz e graça, aqui quem vos fala eu vos conservo, apóstolo Manuel Israel. É com muito prazer que vamos falar agora sobre a introdução à doutrina da oração, parte 2. Eu quero tocar principalmente em 4 pontos importantes voltados à oração. O primeiro ponto é sobre como e quando aprender a orar. O segundo ponto, vamos falar sobre as orações de formalidade. No terceiro ponto, vamos falar sobre as orações de crescimento e também de sacrifício. E depois vamos falar sobre os resultados da oração. Bora lá. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de levantar, e por coincidência vamos responder, é esta: quando é que a pessoa deve começar a aprender a orar? E como? Amados, se nós olharmos bem para o crescimento da criança ou do homem, vamos ver que a fase certa, correta, que deve-se ensinar uma pessoa, né, a começar a falar com Deus, o seu Criador, é exatamente dos 2 aos 5 anos. Naquela fase em que a pessoa está a aprender a falar. Então é a fase certa para ensinar a pessoa a orar. Com certeza que a oração nessa fase não será extensa, mas será apenas uma oração de agradecimento. De dizer a Deus obrigado pela vida, obrigado pelo dia, obrigado pela refeição, obrigado pelos brinquedos. É claro que a criança vai dizer: pai, muito obrigado pelos brinquedos, obrigado pelos presentes que recebi no dia de hoje. Esta frequência que ele vai tendo de orar, de agradecer a Deus, vai consolidando o espírito de oração nele. Até atingir uma certa idade, esta pessoa vai conseguir orar durante dias, meses, anos. Ou seja, vai permanecer orando a vida toda. Porque na verdade a oração é um estilo de vida. E agora a pergunta é: como começar a orar? É simples. Para a pessoa começar a orar, normalmente a pessoa deve aprender a orar. E quem vai ensinar a orar? Com certeza que são os pais. É tarefa dos pais ensinarem seus filhos a falarem com Deus. Então vamos entrar para o segundo ponto, as orações de formalidade. Muita gente tem orado, e confesso que tem dito: eu tenho orado, eu oro sempre. São aquelas orações de formalidade. Quando acordou, vai dizer a Deus: muito obrigado pela noite que o Senhor me concedeu. Quando estiver a sair, né? Deus, obrigado, Senhor me proteja. Essas são orações de formalidade. Essas orações não garantem crescimento espiritual, não garantem intimidade, não garantem fortalecimento espiritual como tal. Em outras palavras, é só para dizer que nunca oraste. Ok? Agora, vamos para o terceiro ponto. A oração de sacrifício e de crescimento espiritual. É bem verdade que muitas pessoas admiram pessoas que oram durante horas, dias, meses, estão sempre a orar. Essas pessoas não começaram a orar de repente. É um costume, uma cultura que ele veio semeando ao longo do seu tempo de vida nesta bendita terra. Então, se você quer começar a orar muito, você precisa aprender a orar e entrar numa frequência de oração. E assim vai. Deixa dizer que a oração tem como principal objetivo falar com Deus. Ok? Quem ora quer falar com Deus. Mas atenção que, para além de falar com Deus, a oração promove a intimidade entre o homem natural com Deus, que é o Espírito eterno, imortal. Então a oração é uma via poderosa de você, homem, se conectar com Deus. E então, nesta via de conexão com Deus, podemos buscar o terceiro objetivo da oração, que são os resultados. Por meio da oração, o homem começa a beneficiar resultados poderosos provenientes de Deus. O que vai fazer a diferença entre o homem que serve e o homem que não serve, entre o homem que ora e o homem que não ora. Nós temos ouvido testemunho de homens que oraram, que pisaram nessa terra, como John Knox. A rainha da Inglaterra dizia que temia as orações de John Knox porque era um homem que orava muito. Não apenas ele, mas o apóstolo Ayodele Babalola, que orava durante dias, meses, que os seus olhos até perfuraram as pedras, as rochas. Assim também como John Wesley e tantos homens que passaram nessa terra que oravam muito, bem como o apóstolo Paulo, o próprio nosso Senhor e Salvador poderoso Jesus Cristo, que quando na terra estava, orava muitas vezes. Bem, sendo filho de Deus, na essência de Deus, não precisava orar, mas Jesus orou. Então é para verem que a oração é poderosa demais. Então, para você que está me acompanhando, eu quero dizer:
Se você se calhar tem 22 anos, é recém-convertido, não sabe ainda orar, é muito simples. Comece a orar. Mas não pense que ao começares a orar, vais começar a receber exatamente os resultados da oração que está a fazer. Não. Você vai orar primeiramente para aprender, porque a oração é um exercício de treinamento. Na medida que você vai orando, você vai aprender a orar. Na medida que vais aprender a orar, vais consolidar a sua fé e então possivelmente os resultados aí virão. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você que está me acompanhando. É o seguinte, existem orações espontâneas. Há pessoas que nunca oraram e também nunca frequentaram congregações. Mas por conta de algumas situações que passam ou que enfrentam na vida, numa dada ocasião decidem orar e com certeza Deus atende com velocidade. A pergunta é, por quê? É muito simples. As aflições, as lutas, as tribulações, as perseguições nos fortalecem e até num certo ponto facilitam com que a nossa fé seja consolidada e isto dá uma certa velocidade na oração e nas respostas dela também. Nós já aprendemos nos vídeos anteriores que eu havia postado de que Deus responde orações por critérios, responde orações, né, por privilégio, quando seus filhos estão a orar, e responde as orações por misericórdia. Então, se um mundano, uma pessoa que não ora, não frequenta a congregação, estiver a orar e está a passar por uma situação de emergência que só Deus pode atender, com certeza que Deus vai atender com velocidade e esta pessoa vai beneficiar os resultados da oração com urgência. É um prazer, como sempre, falou para você, vosso querido apóstolo. Prima então em aprender a orar, é muito bom, vai exercitando. Deixa dizer que quando alguém está a aprender a fazer flexões, nos primeiros dias vai doer, mas na medida que vai insistindo, vai começar a fazer flexões 20 vezes, 50, 100, 200 e aí vai. Estamos juntos, é um prazer como sempre.